Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Eu me chamo Flávio Mantovani e eu vou estar apresentando um pouco sobre mim, sobre minha história aqui para vocês, em relação a toda a minha busca por empreendimento. Vou dar uma resumida porque começou muito cedo. Comecei bem cedo mesmo, né? Tinha ali meus 8 anos mais ou menos. Eu já tive interesse por essa busca de aquisição, que, né, na época era um brinquedo, mas era um carrinho bem além da condição que eu poderia ali dispor no momento, meus pais no caso, né? Eu até tinha alguns brinquedos, mas eram bem inferiores do que eu via um determinado amigo meu ter, que era uma Mercedes azul, uma GLA 300, uma coisa assim, e aquilo despertou uma vontade muito grande em mim de ter um brinquedo desses de coleção, uma coisa mais, era de metal, abria porta, abria capô, tinha todos os detalhes de motorização, e virava o volante, a roda esterçava também, abria porta-malas, tinha todos os detalhes de uma réplica mesmo. E aqui na cidade que eu morava não nem tinha no comércio para vender, né? Ele fazia as viagens e trazia os brinquedos ali já mais diferenciados. E aquilo foi bacana porque despertou em mim uma vontade de, cara, eu eu posso ter também, eu vou ter. E nisso eu fui colocar a cabeça para funcionar e tentar encontrar alguma maneira de também alcançar aquilo que eu queria. E dentre uma das situações, de momento, de imediato, né, eu tenho muito disso, do quero e vou atrás já, eu fui para negociação, né? Era uma criança, nem sabia exatamente o que era, não era algo elaborado, não tinha um projeto ali, claro, mas eu fui para uma negociação, né? E levei meu carrinho para a escola, o que eu tinha na época era uma carreta vermelha da Volvo, de plástico, né? E aí levei, ela tinha carroceria, tinha um trator em cima, ela era bem interessante também, mas não era exatamente tudo aquilo que eu via no outro brinquedo. Nisso eu fui para a escola no dia seguinte com esse brinquedo e comecei a apresentar as qualidades do meu brinquedo para ele, né, para esse amigo meu. E aí fui destacando os detalhes da minha carreta, o que tinha ali nela, o que ela, no que ela puxava ali na prancha, o brinquedo, a tampa traseira basculava, e fui mostrando todas as qualidades desse brinquedo ali para esse amigo meu, e consegui fazer uma negociação, e, e fui embora com o carrinho que eu queria. Muito faceiro, vim muito feliz para casa, contei tudo para minha mãe, fiz tudo certinho no que eu estava achando que estava tudo certinho, né? Passou o dia, brinquei o dia inteiro com esse brinquedo, fiquei muito feliz de ter conseguido. E no final do dia, eu já estava, acho que eram umas 10 da noite já, e eu estava no banho, inclusive tomando banho e lavando esse carrinho para guardar. E aí a mãe e esse amigo meu chegam na casa dos meus pais e conversam com a minha mãe para desfazer essa negociação, né? Porque ali entendeu-se que não foi uma negociação justa, né? Se tratando de valor, realmente não era justo, né? Um carrinho bem mais caro o outro. E com essa persuasão, com essa forma de conversar, de apresentar todas as qualidades do meu brinquedo, eu consegui convencer esse amigo meu a fazer essa troca oreada. Não foi numa maldade, era uma criança querendo ter algo, e que era o que eu tinha visto até o momento era aquele ali. Inclusive eu nem tinha visto outros em outras lojas, nem tinha acesso. Ali me ensinou uma lição, né? Eu aprendi uma lição ali com relação a negociações. Negociações justas, elas serão mais duradouras, vai ficar mais tempo, né, na sua posse.
E uma negociação injusta, ela vai ter uma vida útil bem curta ali, e isso eu aprendi bem cedo. Meus pais conversou bastante comigo e tal. Ao invés de desistir do carrinho, eu fui pensar em o que eu poderia, né? O que eu poderia produzir, o que eu poderia fazer que me daria condição de ter o dinheiro de comprar um carrinho desse também. E coloquei a cabeça para funcionar, comecei a pensar. Cheguei numa conclusão. Eu já desenhava, né? Fazia muitos desenhos, na época estava no auge o Bad Boy. E aí eu fazia muitos desenhos e esses amigos queriam e eu fazia para eles, mas fazia por fazer, não cobrava. Desenhava carro, desenhava o que pedisse, eu replicava, né? Sempre tive essa facilidade. E aí eu comecei a colocar preço, né? Comecei a colocar preço. Na época era tipo R$ 2, R$ 3, mas isso já dava um valor interessante para comprar um brinquedo ali de, sei lá, 20, R$ 40, né? E comecei a levantar essa graninha. E quando eu tive um dinheirinho legal, eu pensei mais uma coisa. Eu falei, cara, ainda posso fazer mais se eu pegar esse valor e, e agregar mais alguma renda, né? Pegar esse dinheiro dos desenhos e o que eu posso produzir. E para uma criança, produzir, eu pensei em geladinho, que para uma criança é algo bem fácil de produzir. Na época eu já fazia para a gente já tinha o costume de fazer para casa. E aí conversei com os meus pais, meu pai já tinha uma firma, né, uma oficina mecânica. E aí conversei com eles para me fazer venda lá na oficina dele. E aí fazia vendas, eu saía da aula, pegava os geladinhos que já estavam prontos e almoçava e tudo, dava um certo horário, eu pegava as coisas e ia para a oficina. No caminho ia vendendo e chegava até a oficina, terminava de vender e retornava. Então eu pegava o dinheiro dos desenhos, comprava produto para fazer geladinho e vendia geladinho no final do dia. Então eu consegui acelerar essa coleta, esse dinheiro que eu estava querendo juntar ali mais rápido, né? Por ocupar mais o meu dia, ocupar mais o meu tempo produzindo. E aí os interesses foram ficando mais, foi partindo para skate, para bicicleta, e cada coisa que eu ia me interessando, eu ia me dedicando um pouco mais a fazer mais coisas. E aí foi onde surgiu o gosto, todo o interesse por empreendedorismo e foi fazendo com que eu me sentisse vivo, estar envolvido, né, em algum projeto, em alguma coisa que fosse produtivo, que me colocasse ali uma maneira de acreditar que amanhã meu dia vai estar melhor com tudo que eu estou fazendo aqui, né? E no decorrer eu fui testando várias outras coisas também, conforme eu fui crescendo, da negociação, parti para negociar moto, já parti para negociar carro, comprar e vender, fui construir casas, né? Eu tinha 21 anos, eu tinha construído ali 7 casas já. E aí as outras negociações me incomodavam, essas de compra de carro, de moto, a parte picaretagem, a parte forçar a negociação, alguma coisa assim, aquilo me incomodava. Eu queria que tivesse tudo muito redondinho, que o carro tivesse perfeito, que a moto tivesse perfeita. Se tava com um detalhezinho, eu não conseguia negociar, esconder isso para negociar. Então eu tinha que arcar com tudo. Eu vi ali né? Tive um pouquinho de dificuldade de só simplesmente ir fazendo as pampas. E eu não queria, né? Na época, hoje não mais, mas na época, vendedor de carro, assim, aleatório era visto como picareta. Hoje não mais, hoje já cresceu muito. Galera, garagistas têm feito ótimas negociações, estão sempre com carros novos, têm tido uma credibilidade bem maior, tanto com o cliente quanto com bancos e tudo mais. Isso mudou muito desse período para cá, né?
Mas não era o que me encantava, que não me instigou, assim, essa parte de, apesar de gostar de moto de carro, esse mercado de compra e venda não me instigou. E aí eu fui partir para a negociação de casa. Eu gostava muito de desenhar, já desenhava, desenvolvia projetos de casa. Já tinha uma faculdade, tinha iniciado uma faculdade de engenharia também e estava construindo casa para vender. Ali por 2011, nós tivemos um problema muito, cara, que para mim foi a gota d'água na as dificuldades que a gente começou a ter com a Caixa Econômica. Era parte de greve, você dava entrada numa documentação, o negócio estava para sair, entrava numa greve, voltava da greve, às vezes reprovava a documentação que estava ali. Então, uma negociação passava mais de um ano entre obra, conclusão e colocar a documentação lá, chegava um ano e meio, às vezes até mais, né? E a minha condição financeira naquele momento não suportou isso, né? E como eu nunca tive, eu nunca tive facilidade em acumular contas, eu acabei optando em parar de construir casa e me dedicar para estudar para concurso. Como eu já tinha uma faculdade, né, e estava fazendo outra, estava sempre ocupando muito o dia. Aí eu tranquei a faculdade de engenharia que eu fazia. Eu sou de Naviraí, né, e eu fazia essa faculdade em Maringá. Então, assim, estava tendo uma despesa muito alta, como autônomo ainda, e já casado, já tinha uma filha. E aí eu me vi ali em apuro e decidi que esse ramo eu iria parar, porque eu não me vi na condição de ficar... eu me vi, assim, bem apurado com relação ao fluxo, né? A entrada e saída de dinheiro. Saía dinheiro, construía. Já estava ali, tipo, teve um período que eu estava com 3 casas prontas e nenhuma tinha tido nem resposta do banco ainda, né? E aí meu recurso ficou bem limitado, eu comecei a passar uns apuros financeiros e optei por parar. E aí, logo que eu parei também, a Caixa já começou a barrar bastante, começou a mudar muita coisa ali com relação às exigências no projeto, né? E aí eu não retomei nesse mercado, né? Fui estudar para concurso, mudei meu foco e 2011 eu parei. Em 2014 eu passei, 2013 eu passei no primeiro concurso, 2014 eu assumi o primeiro, que foi no estadual, de agente penitenciário na época, e o meu foco mesmo era para federal. Mas no primeiro, o que eu passasse, eu assumiria. Eu passei para agente penitenciário no Paraná, em Moarama, e outro para agente penitenciário no meu estado, né? E a vaga seria na minha cidade. E, por fim, acabei sendo chamado primeiro no do MS do que no do Paraná. Eu já estava trabalhando em outras empresas, trabalhei na Oi, trabalhei na Equagril, trabalhei em ramos diferentes ali, quando eu parei de construir, para até conseguir passar no concurso. Passei nesse concurso em 2014 e continuei estudando para um outro concurso, que o meu foco era federal, né? E felizmente passei. Em 2015 eu passei nesse outro concurso, que é o que eu estou atualmente, em um concurso federal, em uma universidade federal, né? Então, assim, foi 2 vitórias muito interessantes, que fez muita diferença na minha vida, né? Sem dúvida, porque eu consegui me organizar melhor. Mas eu não consegui ser o concurseiro que sai do concurso, vai para casa e fica de boa. Eu me incomodava, eu queria mais, né? E o concurso, apesar de, além, assim, claro, ótimo que ele te dá uma certa segurança, mas o que eu alcancei empreendendo, eu sei que eu não teria conquistado só com o concurso, né? Então, assim, se você é um concursado, está incomodado
E quer empreender, cara, sem dúvida, eu vou poder te dizer e te dar todos os pontos com muita clareza, com muita franqueza de tudo o que eu já fiz, né? E os resultados que eu obtive, as dificuldades que eu caminhei na minha caminhada e tudo. Mas esse incômodo ali, 2015, eu assumi no concurso federal e fiquei incomodado. 2015 eu ainda fiquei tranquilo, que foi no meio do ano, né, que eu assumi. E passei 2015, 2016 eu estava ali, adquiri uma nova casa, envolvido com reforma, com tudo e tal. Ainda fui pensando em o que fazer, mas ainda não tinha tomado nenhuma iniciativa. Em 2017 em setembro de 2017, eu inaugurei um pub aqui em Naviraí, uma cidade de 56 mil habitantes mais ou menos. Eu inaugurei um pubzinho de rock, Mother Roads Pub era o nome. Nossa, aquilo ali para mim foi demais, foi a melhor experiência que eu tive em termos de empreendedorismo, aprender todos os lados, lidar com cliente, com grande fluxo de cliente, casa lotada, fim de semana, e eu emendava o concurso com o pub, às vezes saía de madrugada. Só que assim, eu entrei de cabeça, e eu não estudei isso, né? Eu nunca tinha mexido com bar, eu nem bebia cerveja na época. E aí entrei de cabeça, tocava um pub de rock numa região totalmente sertaneja. Alguns até falavam que eu era maluco de fazer isso, né? De montar uma proposta dessa. Mas, cara, eu queria empreender com algo que eu gostasse de fazer, né? Que se não desse o resultado que eu esperava, que eu pelo menos estivesse vivendo aquele processo, vivendo aquele momento. E felizmente foi isso, me ensinou muito, conheci muita gente, fiz uma carteira de cliente muito boa, no pub ficou reconhecido no estado, fora do estado, de bandas de São Paulo entrar em contato, bandas de Brasília entrar em contato, bandas de Curitiba, Londrina, Maringá, as bandas entravam em contato, ouvia falar do bar e entrava em contato para vir fazer som aqui e tal. A gente recebia com muito prazer e tinha uma vibe, uma energia muito boa. Foi de fato uma proposta que até hoje me cobram. Essa proposta foi fechada ali no período do Covid, né? E no período da pandemia, no caso. E até hoje o pessoal ainda me pergunta, me cobra se a gente vai retomar ou não. Eu sinto muita saudade, mas assim, em 2017 eu inaugurei o bar. Em 2019 eu iniciei um projeto que totalmente aleatório e totalmente fora do meu ramo, do meu conhecimento, né? Foi uma nova pesquisa que eu comecei, eu estava tendo uma rentabilidade muito boa ali com o bar, e eu não queria ficar gastando essa grana, nem queria ficar guardando ela debaixo do colchão. Eu queria empreender, eu queria mais uma proposta, né, que eu conseguisse conciliar. E aí eu comecei a pesquisar. Eu queria que fosse algo de comer, queria ali, pesquisei, gosto muito de churrasco, então pensei no espetinho. Gosto muito de macarrão, pensei na espagueteria, né? Fiz algumas viagens, provei algumas, visitei algumas, fui entendendo um pouco disso. E eu já atendi a parte de hambúrguer artesanal no Modern, né? Então tava na febre da hamburgueria. E essa febre me ajudou na minha pesquisa, eu pesquisei a parte, dentre todas as propostas, a única que não sofreu impacto com esses boom de propostas, né? Que veio as propostas gourmets, essas propostas de hambúrguer e entre outras opções, né? A que não sofreu foi a de pizza. E aí me chamou uma atenção, né? Eu voltei a atenção mais para a pizzaria e iniciei em 2019 o projeto da pizzaria Dom Mantovani. Mantovani é meu sobrenome, né? Me chamo Flávio Mantovani. E aí eu
falei, cara, legal, gostei do nome, esse nome dá uma marca, ficou forte, vou focar. Isso em 2019. 2020, em março, né, 2020, estourou a pandemia, e aí fechou o bar. Felizmente eu já tinha iniciado esse projeto, já tinha ali um meio ano, 6 para 7 meses mais ou menos, que eu tinha inaugurado, que eu tinha iniciado o projeto da pizzaria. Só que assim, quando estourou a pandemia, eu ainda não estava muito inteirado, né? Eu estava mais na mão dos funcionários e eu ainda focado, organizando as coisas do bar. Quando fechou o bar devido à pandemia, eu voltei o foco totalmente na pizzaria, né? Fiquei home office no concurso também, isso também cooperou, ajudou bastante. Consegui voltar a atenção mais para a pizzaria e comecei a mudar. Comecei a desenhar esse projeto, comecei a formatar ele, comecei a curar algumas dores, alguns incômodos que me gerava ali dentre a execução, demora na entrega do produto, organização da cozinha, formatação dos ingredientes, porcionamento ali, parte de gramas. Fui desenhando esse projeto, tudo que me incomodava, eu entrava em contato, buscava network, eu fiz o curso da Dale Carnegie, me ajudou muito, né, liderança de equipe, me ajudou muito nessa parte de gestão e inclusive recomendo muito, né, e também além de me ajudar em aprender muita coisa, ele me ajudou muito com o network. Eu consegui muitas conexões através do curso, né? Fazia curso presencial aqui na minha cidade, fazia presencial em Dourados também, que era a cidade mais próxima, e fui alinhando, fui buscando manter conexão com pessoas que também estavam correndo atrás, que também estavam buscando fazer melhorias e aumentar o negócio, aumentar o fluxo de venda. E um ponto que me chamava a atenção, e me chama até hoje, é esse da galera demorar de 45 minutos até 1 hora ou mais até, né? Mesmo independente se é à la carte ou delivery. O meu projeto iniciou delivery, eu quis manter como delivery, mas independente, até hoje às vezes eu vou numa pizzaria, peço e demora 45 minutos, 1 hora, né, para servir na mesa. E aquilo me incomodava dentro do meu negócio. E aí eu formatei e consegui trazer ele para um tempo, o nosso tempo recorde mesmo de produção de pizza ali, do pedido a deixar ela assada, finalizada na caixa fechada, foi 6 minutos, a gente conseguia produzir. Então, para retirada, era 10 minutos que a gente informava, mas 10 minutos, se o cliente realmente desligasse o telefone e fosse para lá, chegasse com 10 minutos lá, essa pizza estava esperando o cliente já. E para entrega de 15 a 20, né? Eu levei um tempo para conseguir chegar, né, no processo, nesse formato. Foram ali uns 2 anos mais ou menos dedicado a correções desde dos itens dentro da cozinha ao cardápio, né? A forma de atender, a conexão ali do atendente com a cozinha, a forma de manuseio dentro da cozinha. Tudo isso eu fui modelando, eu fui desenhando e mudando o que fosse necessário, realocando e organizando. E tenho muito orgulho de dizer que essa parte eu consegui fazer e deixar muito redondo. Então, assim, se você tem um empreendimento ou está iniciando ou pretende iniciar um projeto de pizzaria, que seja delivery, que seja à la carte, uma hamburgueria, algo que nesse ramo eu tenho esse conhecimento e eu vou ter um prazer imenso de compartilhar com quem busca fazer algo mais organizado. Eu já trabalho, Flávio, e tenho dificuldade, meus pedidos estão atrasando, o que eu faço? Eu consigo te ajudar, porque eu consigo apresentar todo esse trabalho, toda essa formatação já executada, já testada, não é algo que vai começar a testar agora, né?
é algo que a gente já vai conseguir fazer de uma pizzaria que já atende dessa forma, né? E sem dúvida, se você consegue, de 40 minutos, você consegue jogar para 20, nesse mesmo tempo você atende, você dobra o número de pedidos, né? E, e aí, como você vai estar conquistando o seu cliente com essa agilidade no atendimento, você também vai captar mais clientes automaticamente. E isso tudo vai se tornando uma corrente positiva, né? É, e eu gosto de estar compartilhando, eu gosto de estar mantendo essas conexões. E se você tem alguma dificuldade dentro disso, eu vou estar à disposição e vou ter um prazer imenso de compartilhar todo esse conhecimento com vocês. Tudo certo? Um grande abraço, me coloco à disposição.